Agora, álcool em gel já tá Boa na mão tarde, aqui. pessoas! Todo mundo com o áudio desligado, porque agora quem manda sou eu. Ai, meu Deus, eu sei o que dizer isso, Jesus do céu. Ô, Glória, adoro mandar. Pelo menos na teoria, né? Bem, vamos lá. Quando a gente fala... antes de começar a falar sobre a gripe espanhola, que, sinceramente, é basicamente um reboot o coronavírus é um reboot da gripe espanhola, tá? Vocês vão entender por quê. A gente primeiro vai entender um conceito geral de vírus que eu acho que a maioria sabe. Eu espero, né? Até porque tem umas pessoas até grandinhas aqui na sala, então vamos supor que todo mundo saiba, né? Então, basicamente, vírus vai ser um encapsulado, não celular. Capsulado, quando a gente fala, vai ser uma estrutura feita aí a partir de proteica, feito de DNA ou de RNA, ou então dos dois, quando ele é superpotente. Lembrando que vírus só se multiplica dentro da célula, então você não vai encontrar por aí um vírus sassaricando. Quando você tem alguns vírus, que no caso do nosso atual, o amado, né? Que ele cria aí uma estrutura de proteção quando ele está em ambientes abióticos, tipo a maçaneta de casa, ele não está se reproduzindo, ele está só se protegendo, tá? Então não sei, só vai ter aí reprodução dos vírus dentro da célula e são organismos obrigatoriamente parasitas, não tem função nenhuma, a única coisa que eles fazem na vida é fazer mal aos outros. É igual aquela vizinha que fica falando mal da sua vida, né? Então, assim, já que você já sabe agora um pouquinho de vírus, né, um básico, né, que é uma estrutura não celular, uma estrutura proteica aí, composta de DNA ou RNA, ou ambos. Nossa. Vamos agora para a gripe espanhola. Bem, isso aqui é um pouquinho de história, Ô, né? tia Nayana, posso Oi. te atrapalhar? Pode, sempre. Ó, Nayana falando aí sobre a parada doideira do vírus aí, eu me lembrei de um negócio. O vírus ele sempre esteve presente na humanidade. Desde que o homem se entende por homem, por ser humano, o vírus está desde o princípio. Desde a pré-história, o vírus acompanha a gente. O vírus da tuberculose, por exemplo, está com a gente desde o princípio. E detalhe, segundo alguns pesquisadores, e tem um livro muito interessante que o nome do livro é A História da Humanidade Contada pelo Vírus. Conta que o vírus foi, inclusive, fundamental no processo de evolução do ser humano ao passar dos anos. O vírus aí esteve sempre presente com a gente. E Atim, sim, olha só, uma coisa muito interessante sobre esse vírus da gripe espanhola, pelo menos interessante na hora de estudar, né? Não é interessante para quem sofreu com ela. É que o vírus da gripe espanhola é o mesmo vírus da influenza, a primeira mutação da influenza H1N1. E se você esqueceu quando foi a segunda, foi lá em 2009, quando a gente teve aquele surtozinho básico, que não foi nada básico, morreu assim uma certa quantidade, morreu basicamente mais de 200 mil pessoas, mas a gripe espanhola ela bateu assim um certo recorde, com 50 milhões. Essa influenza, vamos explicar uma coisinha simples. A mutação do vírus é assim. O vírus está dentro da célula. Oi, estou aqui, lindo, maravilhoso. Aí tio Dario passa assim e atim, espirra perto de você. E você tá lá e pega naquele lugarzinho assim, que tio Dario deixou todo sujinho, aquele telefone todo sujo de vírus, e pega o telefone do tio Dario. E só que você já tem um vírus. E então esse vírus que você acabou de pegar é um novo vírus, ele vai entrar também na sua célula e os dois juntos vão se unir e pegar as características mais fortes de cada um. Isso aí é uma mutação viral. Essa mutação viral, essa primeira mutação aí dessa influenza da H1N1 deu origem a esse vírus que causou, né, a pandemia, também chamada de gripe espanhola, que, sinceramente, eu acho magnífico o fato de que se chama gripe espanhola por causa da questão midiática e não porque surgiu lá na Espanha. Né, Romero? já dando spoiler aí, né? A pergunta de R$ 1 milhão. Eu ia ver se alguém ia perguntar isso. Se Ah, alguém ia meu perguntar. filho! Mas, pelo amor de Deus, essa questão aí é a questão mais incrível do mundo. Venhamos e convenhamos. Quando falar assim de gripe espanhola e você pergunta assim, nossa, gripe espanhola quer dizer que surgiu na Espanha. E, né? E a gente vai lá e, né? Não, surgiu na Espanha.
É como vocês têm uma noção do nível de contaminação e do quanto era aquela questão de a transmissão é tão rápida, que quando você vê o número 50 milhões, você pensa que durou o quê? Que foi uma pandemia de 5, 6 anos, mas não durou tanto assim, né? Teve início aí em março de 1918 e teve um finalzinho ali em 1919, então basicamente chegou a ser o quê? Um ano mais ou menos. Teve 3 grandes ondas, onde a segunda grande onda foi assim, o pico, e você deve pensar assim, professora, por que foi o pico? Porque na segunda grande onda tinha aquela questão da movimentação, deslocamento de pessoas. Porque o que estava acontecendo em 1918? Alguém sabe? Romero. Sei, tia. Eu sei. Fala, Romero. E o pessoal não sabe, não é? Oxente. Cadê a galera do nono ano? Nono ano tá por aí, tá? Alguém perdido? O pessoal sabe o pessoal estudou isso, estudou. Vai, Primeira Guerra Mundial. Que Primeira Guerra Mundial. A gente tinha acontecido aí, a Primeira Guerra Mundial estava acabando na época da segunda onda aí do vírus, né, Naena? É naquela fase justamente, por que essa fase, a segunda onda do vírus, foi a mais perigosa, que mais matou? Graças à modificação que vai acontecer no vírus, como a Naena explicou muito bem, né? O vírus está ficando cada vez mais forte. E movimento de muita gente. O pessoal estava voltando dos campos de batalha. Muita gente entrando de novo nos países. Então, isso vai fazer com que a segunda onda seja pior do que a primeira ainda. E o que eu acho extremamente interessante nessa questão é que Isabelle Travassos levantou a mão. Eu vi aqui. Fala, Belinha. Acho que é Belinha. Ô, Romero, no caso, e Nayana também, né? Eu tô falando mais da questão histórica. Mas no caso, nesse tempo, houve também a descredibilidade que a gente está tendo hoje de que não há perigo mais, de que já passou, exatamente. Então vamos com certeza, rua. Principalmente no Brasil. E eu vou mostrar isso para vocês também. Uma coisa assim, eu não sei se... Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. As pessoas deveriam estar assistindo essa aula. Uma coisa muito interessante, Beli, que é muito, muito interessante do meu ponto de vista, é que só os países neutros, que eram neutros da Primeira Guerra Mundial, estavam transmitindo sobre, porque não era permitido transmitir. Eu fiquei assim, tipo... Isso. Entendeu? É o caso da Espanha. Por isso que a gripe, que na verdade, qual é o nome certo do vírus da gripe? É influenza H1N1. Pronto. Passou a ser chamada de gripe espanhola, porque quando o vírus começa, ainda estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e a Espanha, por ser um país neutro, ela divulgou a notícia. E os outros países não divulgou, porque tinha aquele princípio de não vamos divulgar para não atingir a moral dos soldados no campo de batalha e a moral do próprio país. Então, censuraram. Aí um detalhe interessante. A origem para o vírus ainda não é algo tão preciso, mas tudo indica que ele começou nos Estados Unidos. E quando os soldados americanos foram lá para a Europa para lutar, isso já no final da guerra, os Estados Unidos, engraçado que chega no final da guerra para depois dizer que vencemos a guerra. Chega no final. E por incrível que pareça, em toda a guerra que os Estados Unidos entra, perde, né? Entra para... Guerra para os Estados Unidos é um investimento. Ganha muito dinheiro. A verdade é essa. A guerra fez dos Estados Unidos um grande império. A verdade é essa. Os Estados Unidos, é provável que o vírus tenha iniciado lá. O primeiro caso tenha sido lá nos Estados Unidos. Leva o vírus para a Europa. E os primeiros casos começam a ser divulgados pela mídia espanhola. Sai nos jornais da Espanha. Aí, então, todo mundo passa a chamar a gripe da Espanha, a gripe espanhola, né? Porque é a Espanha que estava divulgando. Inclusive, o rei na Espanha, na época, ficou doente com ela. Pegou a gripe também, né? E chega aqui no Brasil na segunda onda, né? Ela chega aqui no Brasil
só na segunda onda e causa muitos transtornos exatamente pela essa falta de informação e porque tinha esse conceito de que era uma gripe boba, era uma gripe besta. É uma gripezinha. É uma gripezinha. Agora, e que assim, não se dava muito valor às informações. Bem, essa foto é uma foto muito interessante, eu coloquei porque eu achei muito interessante, que é a foto exatamente do bloco onde estavam ali os primeiros contaminados. Ali, lá nos Estados Unidos, é uma foto que eu procurei várias fotos que fossem interessantes, e essa aí é o primeiro grupo de soldados norte-americanos que estão contaminados com a doença, mas que ninguém publicou, né? Ninguém contou, porque ninguém é besta, né? Vamos ser bem claro. Então, vamos aos principais sintomas desse vírus. E, gente, não é um remake. O coronavírus não é um remake da gripe espanhola, mas, por incrível que pareça, os sintomas são muito parecidos. Principalmente quando a gente vai lembrar aí que o organismo ele começa a destruir as moléculas de oxigênio e começa a enriquecer o sangue de gás carbônico, fazendo com que a pele fique em tons acinzentados e corra à falência dos pulmões. Gente, sistema respiratório que lute. Porque o H1N1, ele vai causar aí falhas primeiro no sistema respiratório, eliminando as moléculas aí de oxigênio e enriquecendo esse sangue, fazendo a pele ficar nesse tom assim, acinzentado, azulado, que é como se a pessoa tivesse se afogado. Sabe quando você vê uma pessoa que se afogou e você vê com a pele muito azulada? Pois é bem nesse contexto. Outros sistemas que são atacados são o sistema nervoso, digestório, renal e circulatório. Ou seja, basicamente, a influenza H1N1 chega aí para fazer um estouro, né, de dentro para fora. Outros sintomas também incluíam aí dores musculares, né? Não sei porque eu já ouvi esses sintomas em algum lugar. Insônia, febre acima de 38 graus, então causavam-se aí muitas convulsões. Nossa, essa sensação de falta de ar. Alguém já ouviu esse sintoma por aí, perdido? Em 2020, né? Mudei até meu plano de fundo aqui, ó. Porque tem tudo a ver aqui, ó. Pois preparada aqui, a Mona Lisa preparada. Isso, bem isso. E causavam aí, e algumas eram tratadas como doenças, alguns casos eram tratados como doenças familiares. Não sei se vocês sabem, mas asma, né, é doença de filho caçula, né? Então, normalmente eram tratadas até mesmo como asma, sem ser asma, não era asma, tá? Então, faziam muitas infusões, muitas inalações de ervas, principalmente, porque estamos em 1918 e 19 no caso, né? Mas a gente tem que lembrar disso. Por que eu estou lembrando disso? Porque o antibiótico, ele é de 1928. Faltam 10 anos para aquele cara descobrir a penicilina. Por esse motivo, não tinha antibiótico. Então era aquela questão de cuidados fitoterápicos. Então, a gente tinha as inalações, tinha muita infusão, tinha questão também até mesmo de alguns tratamentos para fazer a diminuição da temperatura, mas o problema é que quando diminuía a temperatura, causava danos nos rins, ou seja, a gente tampava um buraco, cobria outro. Era uma situação meio complicada. Além desses sintomas, né, após outra coisa muito interessante é que a gripe espanhola, ela era o tipo de gripe que o paciente contaminava com muita facilidade, né? Então, tinha-se aquelas pessoas que estavam doentes e elas passavam o vírus muito rápido, até mesmo chegavam em casos mais graves a ter esse rompimento aí das células, porque as hemácias, elas se rompiam e você começava a sangrar pelo nariz, pelas orelhas, pelos olhos, porque você tinha a destruição da célula. Nossa Senhora Aparecida, misericórdia. Dá até uma dor no coração só de imaginar. Opa, peraí. Tratamentos, como a gente já estava falando ali, era uma questão mais de tratar a febre, né? Tentar diminuir a febre, tentar dar o maior conforto possível ao paciente. Era aquela loteria, né? Dentro de uma casa tem 10 pessoas, os 10 pegam, 5 vai, 5 fica, ou às vezes na numeração, às vezes era 8 ia, 2 ficam.
e porque na realidade não existia aí de fato um tratamento. Não temos antibióticos, né? Passamos pela gripe espanhola sem antibióticos, só temos anti-inflamatórios e a gente vai usar o que temos. Então, a intenção era dar um momento mais calmo possível para aquelas pessoas, né? Vamos tratá-los da melhor maneira possível, vamos dar conforto nos últimos momentos, até porque não era uma doença que se arrastava por muito tempo. Era uma doença que durava o quê? Uma semana. Se em uma semana você não morreu, tudo bem, você não morre mais não. De boa, relaxe, não morre mais não. Uma semana, tá aqui ainda? Pronto, vai viver. Porque era basicamente isso. Porque as febres causavam danos neurológicos, né? E fora os outros sintomas que seguiam. A gente vai também ter aí o uso de máscara, né, para proteção ali. A gente vai ter medidas de isolamento. Alguns lugares decidiram fazer aí a quarentena. O Brasil não, tá, gente? O Brasil não optou por isso, não, tá? Só para deixar claro. Brasil, a gente não optou pela quarentena, não. A gente ficou sem quarentena. Não sei. Então já é uma prática comum aqui no Brasil, né? Não se fazer quarentena, né? Com certeza, é uma prática que está filme completando aniversário. Exatamente, Belinha. O filme se repete. É uma continuação do filme. Demorou, mas chegou. Então, você vai ter aí o uso de máscara, vai adotar aí a higienização contínua, principalmente das roupas, porque eu não sei por que motivo em 1900 se diz que as pessoas não gostavam de tomar banho, porque é interessante quando a gente lê que diz assim, a higienização das roupas, todo mundo toma banho todo dia, mas aquela roupa que a gente usa hoje não vai usar amanhã, né? Aí toma banho? Banho, não sei por que teve tanto trauma, tanto auê para lavar roupa. Então, Ô, Nai, oi. Eu acho que era porque antigamente também tinha a questão da informação, né? O pessoal achava que suou. Deixou de suar, tava limpo. A roupa tava suada, botou pra secar, tá limpa, né? Dá um solzinho ali fora. Eu acho que tinha muito essa questão cultural também. Não tinha cultura que a gente tem todo dia, tem que se trocar, tem que se fazer isso, né? Eu acho francês. É tudo francês, né? Francês que gostava disso. A expressão, inclusive, né, toalete, né? Na verdade, é você se banhar com a toalhazinha, porque era costume na Europa antigamente fazer isso. Aí me faz lembrar, inclusive, pessoal, de perfume. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar perfume. Perfume geralmente tem duas versões. Do parfum, que é aquele perfume, e é de toalete. Por que toalete? Porque era o costume antigamente dos franceses não tomar banho, passar um paninho úmido e tinha esse tal do perfume para disfarçar a caatinga de ser em decomposição. De ser em decomposição. Gostei. Muito importante essa. Outra medida de isolamento foi o fechamento das escolas, do comércio e repartições públicas, tá? Então, basicamente, para se proteger, para evitar aí as multidões, as escolas foram fechadas. Também foram fechadas aí as questões públicas, enfim, tudo foi fechado. Outro déjà vu, né, em relação aos acontecimentos atuais, é que houve aí uma sobrecarga na saúde. Então, tinha ali um número enorme de pessoas para um número muito pequeno de profissionais. Tínhamos muitos contadores. Olha só coisa linda, o exército voltando de máscara. Chique, né? Muito importante isso. Bem, gente, olha só, essa aulinha está quase acabando. Aí, falta 10 minutinhos. Quando ela acabar, lembre de voltar lá no mesmo link, tá? Porque o link é recorrente, porque essa aula continua, porque temos as informações de Romero, né? Também, porque eu falei que foi Braga. Um complemento aí à informação da Ana, antes que eu me esqueça, que eu sou meio esquecido. Houve essas medidas do governo aí, toda na Ana, fechar a escola, tudo isso aí, toda essa parada aí. Só que depois de muita resistência do governo, porque o governo passou um bom tempo dizendo é só uma gripezinha, tá ok?
E uma coisa muito interessante, eu não sei se estava na tabela de Romero, mas eu achei muito interessante. Então, Romero, se estava, me desculpa. É que o presidente da época, eleito aqui no Brasil, lutou, Jesus, para chegar no poder, ele não assumiu, porque ele morreu. Sim, rapaz, ele ia assumir, mas morreu. Não sei se dá pena disso. Rodrigues Alves. Morreu de gripe espanhola. Ele, infelizmente, ele juntou lá com as botinhas dele, disse aí. Mas realmente, o brasileiro ele é muito incrédulo em relação à gravidade, né, de um determinado caso. E quando a gente olha a gripe espanhola, a gente percebe aqui muitos erros cometidos lá em 1918 estão se repetindo em pleno aqui 2020, em relação ao isolamento, em relação ao uso de máscara, em relação à higienização, em relação a não fazer aglomeração. Então, tem muitos erros aí bem comuns, bem repetitivos, né? Bem chatos de se ver, que está se repetindo aqui. A diferença é que temos paliativos tratáveis para os sintomas que não tínhamos em 1918. Nós temos antibióticos, nós temos aí infusores, nós temos meios de colocar oxigênio dentro dos pulmões sem ter danos nas hemácias. Nós temos também aí plasma para substituir as hemácias perdidas pelos danos causados, né, pelo vírus. Temos algumas vantagens, mas ainda assim, né, temos aí um número exorbitante de mortos, exatamente porque cometemos os mesmos erros em 1918. Tá certo, tio? Ele ficou quietinho ali, eu acho que não me ouviu, não. É isso aí. Ó, gente. Ah, tá. Fala, Romero. Não, perguntar se a gente inicia, no caso, pegando continuidade, a gente entra em história agora ou a gente entra no segundo week? Mas 7 minutos ainda, né? Tem 7 minutos, pode continuar, vá-se embora. Então a gente começa, vai discutindo, se por acaso os vão expulsar a gente volta de novo. Com Quem tá certeza. resistente. A gente tem que ser mais resistente que o vírus. Ó, deixa eu tentar compartilhar a minha tela para vocês aqui. Eita, deixa eu compartilhar, né, Ana? Oi? Tá não? Liberado não? Tá desativado. Vá. Tente agora. Pronto, agora. Queridos professores. Oi, tia. Antes daí, professor Romero, de história, alguém tem alguma dúvida, gente, nessa parte aí que a professora Nayana fez, explanou bem bacana aí, porque aí a gente aproveita esses 6 minutinhos, né, para poder ir ver essa parte do professor Romero. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Maria Eduarda tenha. Não sei o que tem ou não, eu tô falando que tem gente. Ai, Pedro. Eu quero, eu posso? Pode sim. Maria, tu quer falar também? O dedo é meu. Depois eu acho que ela deve ter alguma pergunta aqui. É só para acrescentar com aquela relação do banho ou não tomar banho. É muito interessante isso, porque aí engloba geografia e eu estou me enxerindo aqui, mas eu acho que é bem importante também falar, é que é muito curioso essa questão da disseminação do vírus quando as pessoas optam pela questão dos trópicos e dos polos. Olha só que interessante. Quanto mais longe da linha do Equador, mais há uma preocupação com relação ao frio. E fala-se que qualquer vírus se propaga com maior velocidade. Né? E esse ano a gente viu que essa tese foi totalmente por água abaixo. Porque mesmo tanto nos trópicos quanto nos polos, ou seja, tanto próximo da linha do Equador ou mais distante, o vírus se propagou com a mesma velocidade. Né? Então e essa tese já foi por terra, já caiu por terra por aí. E outra, com relação ao banho que Romero falou dos franceses, eu vou ampliar, viu, Romero? Essa questão quanto mais próximo dos polos, tanto o norte quanto o sul, menos é a quantidade de banho que as pessoas tomam. Olha que interessante. E quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a quantidade de banho que nós tomamos, por exemplo. Né? Nós estamos próximos à linha do Equador. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Exatamente. Foi o que eu falei para o professor Romero. O senhor se lembra, professor? Oi? É o que, Derehane? Sobre o negócio do banho. Sim, do banho.
Aí, professor Leonardo, a pergunta do momento. De acordo com o homem do Equador, o timbalbense ou a vinhacense toma mais banho? Nenhum. Brincadeira. Pedro, nenhum. Que horror! Os dois estão na mesma faixa, né? Então deve ter a mesma quantidade. É verdade. A gente toma banho uma vez no dia, porque a gente já acorda, a gente toma banho de noite, né? Aí pra que tomar banho de manhã? Pra tomar banho pra ir pra escola. Então. Pedro. Bem, ele acabou de assumir que ele toma um banho por dia. Eu vou nem ficar. Por dia, ele tá economizando água. Dependendo do frio, não toma, não. Se descobre até o segredo aqui, né? Né? É interessante. Ainda bem que as aulas remotas, a gente não sente o cheiro de ninguém, né? Graças a Deus. Ainda, né? Cheiro 3D. Mas assim, eu vou aproveitar os 3 minutos. Vai falar? Eu queria só fazer uma colocaçãozinha, rapidinho. É sobre banho também, sobre banho. Já que todos falando de banho, vamos falar de banho. Né? Agora também sobre o lado histórico, né? É engraçado, a gente só tem essa prática de tomar banho porque foram os nossos antepassados indígenas que deixaram pra gente. Porque isso não é uma prática comum. Na Europa nunca foi comum tomar banho, né, professor Leonardo? Então foram os índios que deixaram pra gente essa coisa de tomar banho. A gente não tinha isso. Ainda bem que a gente tinha índio aqui. Porque já imaginou todo mundo igual a Pedro? Imagina. Professor, inclusive, durante a Idade Média, não se recomendava tomar muito banho. Tinha gente que tomava banho uma vez por ano, praticamente. Porque acreditava que você poderia ficar doente se você tomasse muito banho. Ou... Inclusive, tem lugares que... Eu não sei se vocês sabem, mas inclusive tem lugares que quando o brasileiro, por exemplo, faz intercâmbio, nesses lugares assim que o povo não tem essa cultura tão forte, eles acham ruim. Eles, no primeiro banho, tudo bem. No segundo banho, o povo já olha pra você estranho. No terceiro banho, o povo pergunta, de novo? Vai tomar banho de novo? Eu sei que tem esse costume, Belinha. Eu sei porque eu li numa página oficial que tem esse costume de muito... os coreanos. De reclamar pela quantidade de banho que a gente toma. É o que, Romero? Mas no caso é a questão da água também, né? No caso lá, acho que a questão da escassez. Eu acho que o Zu vai me expulsar, mas antes do Zu me expulsar, eu terminar uma coisa interessante, já pegando a deixa de Léo. Quando o Léo falou que a gente caiu por terra a teoria do vírus, que se dissemina mais no lado frio do que no quente, a gente aí vai lembrar que o vírus faz uma coisa que nenhum micro-organismo faz, que se chama transcriptase reversa, que é aí essa composição da estrutura do DNA, onde ele vai descartar qualquer coisa que vá danificar a sobrevivência dele. Menino, na boa, às vezes deveria ser um pouquinho mais viral. Então, assim, é quase um Borg. Então, qualquer coisa. Então, no caso, assim, ele se prolifera muito mais no frio, mas aí ele chega aqui no Brasil, no lugarzinho quentinho, ele tem uma característica de proliferação, então ele vai descartar essa característica quando ele estiver dentro dessa célula, né? No caso, ele vem lá daquele italiano maravilhoso, chega aqui no brasileiro, então quando ele estiver dentro da célula, ele vai dizer assim, peraí, isso aqui, ó, fica aqui no cantinho, quero tomar não, vou me dividir, multiplicar aqui dentro sem essa característica. Porque assim, né, eu vou ser um Pokémon evoluído. Tu que lute. Ó, Marília perguntou aqui no bate-papo, qual foi a cura da gripe espanhola? A gente responde no próximo link, porque já vai acabar, tem menos de 1 minuto. Vamos ser expulsos. Pronto. Certo.